Eu vou te falar o que eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei o seguinte: a mulher, com desejo ou não, faz sexo. Uma crença que eu tive e ela sempre foi horrorosa, mas como foi o que eu aprendi, o que eu vivi era assim: com vontade ou sem vontade, precisa rolar sexo. Então, a vontade da mulher não é o que define o sexo. Eu passei a minha vida descobrir a sexualidade dessa maneira. Sexualidade não depende do meu prazer, entendeu? Eu só preciso estar lá de corpo presente e simular, gemer, falar algumas coisas e tá tudo certo. Por quê? Porque minha sexualidade não era saudável, nem na relação, nem comigo mesma. Então, na minha cabeça, era assim. Quem conduzia o ritmo do sexo era o homem. O sexo vai rolar a partir do momento que o homem tiver uma ereção. O sexo vai acontecer quando o homem tiver uma ereção, quando ele fizer a penetração, o sexo estava começando. Na minha cabeça era assim. E depois que ele gozou e o pênis amolecia, acabou o sexo. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Por quê? É mais ou menos isso que a gente vê em filme. É isso que a gente vê em novela, em seriado. Eu nunca gostei de pornô, então não tive a referência do pornô, mas tudo que eu sempre vi... Você nunca assistiu um pornozinho, né? Eu já vi, mas nunca gostei. Eu vi assim, por acaso vi, entendeu? Mas então na minha cabeça, o sexo era simplesmente isso. Ok, daqui a pouco o cara descansou. Ele quer de novo? Tudo bem, a gente tá lá e deixa o cara fazer sexo de novo. É tempo refratário que se fala, né? Ele goza de novo? Acabou de novo. Certo? Eu cresci dessa forma, entendendo que era vontade, era a questão do orgasmo do homem que ia determinar o tempo do sexo, a duração do sexo. Na minha cabeça, eu nem pensava na possibilidade de um homem ter gozado e continuar me fazendo uma massagem no clitóris ou me fazer um oral. E eu vou te explicar por quê. Clitóris. Pelo seguinte, era muito fácil para mim pensar em fazer sexo sem vontade, mas para o homem não. Eu ficava imaginando, como é que um cara sem tesão nenhum vai ficar aqui fazendo um oral em mim? Como é que um cara sem tesão nenhum vai ficar aqui fazendo uma massagem depois de ter gozado? Então, assim, eu simplesmente não pensava, nunca pensei nessa possibilidade. E depois que a gente se conheceu, que a gente começou a conversar mais sobre sexo, e que eu comecei a ver mais casos de disfunção sexual, isso aconteceu mais aqui em Santos, porque lá no Espírito Santo eu tinha mais casos de incontinência urinária. E eu comecei a ver mais disfunções sexuais aqui, eu falei, caraca, o sexo não pode acabar quando o homem goza. Não deveria acabar. Mas será que eu teria coragem de chegar e falar, opa, não gozei ainda não? Será que é justo, válido ou legal eu fazer esse tipo de cobrança? A mulher goza mais ou menos em quanto tempo? Não existe um tempo, não existe um período, não existe um padrão de quanto tempo a mulher demora para gozar. A gente já aprendeu que não é demora, né? Mas cada mulher vai levar seu tempo. Se a mulher for muito bem excitada, ela vai chegar ao orgasmo mais rápido. Se ela não for muito bem excitada, ela vai demorar um pouquinho mais. E se a mulher também tiver uma mentalidade mais erótica, né, que gosta mais de sexo, que tem um histórico bom de sexo, ó, uma coisa importante para a gente pensar juntos, e aqui eu vou falar para homens e mulheres, é o seguinte, preste atenção, amor, nisso aqui. Como isso é fundamental para o nosso casamento e para qualquer casamento. Preste atenção no que eu vou te falar. A gente precisa construir boas memórias. Sim. Sem boas memórias na cama, no sexo, é muito difícil você ter vontade de construir, de fazer de novo. Aí é onde entra, né? O que você falou sobre filme, novela, pornô, que a fixação que você tem, às vezes as lembranças que você tem, é do que você assistiu, não é do que você construiu de forma original, de forma única, específica, onde, por exemplo, eu estou em casa sozinho e eu lembro de uma coisa nossa em Juqueí, ou lembro de uma coisa nossa no Espírito Santo, ou em Ilhabela, ou lembro de uma coisa nossa na escada, ou lembro de uma coisa nossa na garagem, ou na praia. Então, assim, a gente precisa aprender, construir. Preste atenção que isso é muito sério. A gente precisa aprender a construir e cultivar boas memórias relacionais sexuais. Mas para isso precisa ter um sexo gostoso. Exato. Isso que é o difícil. E aí, quando o homem goza e deixa a mulher na mão, eu conheço casos aqui que o homem goza,
levanta, pega o celular ou vai para o banheiro daquela boa mijada, depois não comparece mais. Aí ele às vezes vai para a sala assistir o jogo do Corinthians e a mulher fica lá se tocando sozinha, desesperada, porque a mulher estava quase lá, não gozou, fica chateada, aborrecida e vai se tocar. E nunca tem coragem de falar pro cara que não goza, porque enquanto o homem estiver focado no desejo espontâneo que ele tem, rápido que ele tem, e não mudar esse comportamento, vai ser difícil ele fazer a mulher gozar no dele. Então, assim, a gente precisa aprender a mudar esse comportamento para que a gente consiga, no mínimo, fazer ela chegar primeiro, para depois não deixar uma agonia e um sofrimento no ar, porque fica. Gente, isso é muito bacana que o João falou. Imagina, homens, eu teve um rapaz aqui falando, poxa, eu já saí com algumas mulheres que demoraram. Com quem que você está comparando para dizer que ela demorou? Com você? Com outras mulheres? Então, cada pessoa Será que as outras mulheres não fingiu? O fato é que a mulher tem um tempo muito maior, e esse tempo, irmão, é para você se dedicar. Ele foi preparado por Deus para que você se dedique nesse tempo que ela tem. Seja 15, 20, 30, 40. Você não está na roça cortando cana, você está namorando, fazendo amor. Para que a pressa? Ó, eu vou te contar um segredo. De cada 10 mulheres, de cada 10 vezes que você foi para a cama com uma mulher, 7 vezes elas fingiram. Aí o Fábio já tem a dica aqui, ó. Eu deixo ela gozar na minha boca e depois eu gozo. Olha que fantástico. O Fábio trabalha aí no oral dele para que... Sabe por quê? Né? Vou explicar uma coisa para vocês. A mulher, depois que ela chega ao orgasmo, ela não fica apagadona que nem o homem. Tá certo, o homem pode ficar muito cansado, mas isso não é motivo para ele não continuar o sexo, certo? Então, vamos lá. A mulher, depois que ela tem um orgasmo, para ela é muito fácil continuar excitada, se o homem continuar fazendo bons estímulos, se ele continuar no beijo, na posição que ela gosta. Então, para a mulher, é sim uma coisa agradável para algumas, dependendo do momento, que o homem continue. E muitas vezes ela vai ter um segundo orgasmo dali. Então, não vejo o problema do homem chegar e fazer com que a sua parceira chegue ao orgasmo primeiro. Beleza, ela teve um orgasmo, e isso vai trazer um bem-estar para ela depois, isso vai trazer uma lembrança para o corpo dela depois, para a mente dela depois, que é tipo uma recompensa. Caraca, fazer sexo vale a pena. Olha só, seu corpo vai gostar disso. E aí depois você pode ou não pode chegar ao orgasmo, mas aí existe uma outra satisfação, que é a satisfação do carinho, da carícia, da troca do olhar, do chamego, do ver o prazer do outro. Mulher, se o seu parceiro fez você gozar, e aí depois vocês têm um tempo ali que vocês vão ficar junto, e ele vai continuar ali no sexo, seja na penetração, ou seja você masturbando ele, ou qualquer coisa do tipo, você não vai ter prazer no prazer do seu parceiro? Esse é um dos melhores momentos que a mulher tem para ela focar e conhecer o corpo do parceiro dela. Por quê? Ela acabou de ter um orgasmo. Então, ela está saciada, certo? Ela já acalmou a fera dentro dela. A fera foi acalmada, ok? Ok. Vai lá, você não precisa continuar na penetração se você não quiser. O que você faz? Poxa, é o momento que você vai lá, joga ele, fala, vou te dominar agora. Joga ele ali, encosta ele na cama. E aí, ó, é o momento em que você vai trabalhar. Vocês gostaram da massagem dos 2 dedinhos, né? É o momento em que você... Olha, eu já arrumando meu cabelo. Eu acho muito lindo. Então, é o momento que você vai tirar para você focar nele, experimentar, olhando para ele, as sensações que o prazer dele traz para você e o que o seu toque provoca nele. Então, esse é um momento muito bom. Então, isso é muito válido.